Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael Baltrisca por aqui. Esse vídeo aqui é exclusivo para minha turma 10, que aconteceu em fevereiro, é isso? Fevereiro, finalzinho de fevereiro. E aconteceu uma coisa que não acontece normalmente. Eu deixei algumas perguntas que estavam na lousa sem serem respondidas. Todas as turmas eu respondo a cada pergunta. E aí no dia seguinte eu vi, eu falei, nossa, acabei esquecendo por conta de, sei lá, a gente estava tão entrosado, estava tão legal. Então eu tirei uma foto. Olha só, a foto está aqui na minha frente. Tcharam! Eu vou responder as perguntas que ficaram ainda sem responder. Bom, o Renan perguntou assim: como ensinar alguém a se concentrar para ser hipnotizado? Isso a gente falou bastante no curso, né, Renan? Você ensina através da sua condução. Você ensina através do seu pre-talk, você ensina através por exemplo, quando você faz um convincer, você ensina através do relaxamento progressivo. Então, a concentração, isso eu aprendi na prática, é uma questão de treino. Ninguém nasce com muita ou pouca concentração. A gente aprende a se concentrar apenas em uma coisa, porque todo mundo se concentra. O ponto é que às vezes a gente se concentra em tantas coisas que nós dizemos que não temos uma boa concentração. Na verdade, a gente tem sim, mas é em tantas coisas que uma só perde esse foco que deveria ter. Muito bem. Então você ensina através do pre-talk e através da sua condução. É a única forma. E através de treino. Quanto mais a pessoa treina, melhor é. O que mais? O Paulo Roberto, que acabou de tocar a campainha aqui por coincidência, ele perguntou aqui: qual a diferença entre automatismo e hipnose? Realmente existe uma grande diferença, né? Quando a gente, por exemplo, dirige de um ponto a outro e a gente nem vê os faróis, a gente nem vê se alguém, sei lá, bateu no vidro, quantas lombadas eu passei, eu nem lembro, né? E eu faço esse caminho há tanto tempo que, claro, ele virou um caminho automático, isso que ele chama de automatismo, tá? Hipnose, como a gente falou no curso, é outra coisa. É você acessar o subconsciente e, nesse acesso, poder resgatar uma memória, poder mudar uma percepção. Para mim, como diz a definição, a hipnose é ultrapassar essa barreira crítica da mente consciente, entrar na mente subconsciente e fazer a alteração necessária. Muito bem. Só que para explicar o que é hipnose, eu tenho que dar um exemplo mais claro, mais prático. Então eu reduzo a hipnose de uma forma até um pouco a foco e concentração. E reduzo também quando eu explico, sabe, por exemplo, você está tão concentrado no seu trabalho ou no que você vai fazer quando chegar em casa que você nem vê o caminho que você percorreu. Sabe, que você não vê quantas lombadas, que você não lembra se você ouviu uma estação de rádio. Então, isso é hipnose. Eu reduzo para poder explicar de uma forma mais simples. Para as pessoas falarem, olha, eu já fui hipnotizado, é verdade. Isso é normal, isso é legal, isso não me feriu, não me machucou. Tá? Então, essa é a diferença entre automatismo e hipnose, só que às vezes eu reduzo a explicação ao automatismo para ser mais simples da pessoa entender o que é. Tá bom? Orli, não respondidas, hein? Perguntou assim: como o braço ficou duro sem sugestão? Né? Quando eu fiz vocês vão lembrar, né? O toque ambíguo, se não me engano, com o Marcelo, e o braço dele ia ficar... Na verdade, existiu uma sugestão, e eu expliquei para vocês isso com o loop hipnótico, né? Quando eu perguntei para ele, o que você sente de diferente agora que você não sentia antes? Ele falou, está um pouco rígido. Eu falei, exatamente isso. Eu estou dando uma sugestão para ele, exatamente isso. Isso é uma prova que a hipnose não depende do durma, que não depende do ficar inconsciente, que ninguém fica, não depende daqueles rituais que nós passamos, né, que são as induções rápidas e progressivas. A hipnose pode acontecer sem uma indução. Claro que o ritual, quando eu falo ritual, estou falando das induções, tá? O hand drop, ou então a fixação de olhar, todos esses rituais, eles são úteis, mas eles não são necessários.
Então o braço dele ficou do jeito que ficou, apenas usando o loop hipnótico e sim, dando sugestões nas entrelinhas. Porque quando ele me falava que ficou duro, eu falava, muito bem, é isso mesmo, não deixa de ser uma sugestão. Tá bom? O Leonardo perguntou o limite ético, até onde vai? A gente falou muito sobre isso, né? A hipnose não é ética ou antiética, a hipnose é uma ferramenta. A pessoa ética ou antiética é quem aplica a hipnose. E o limite da ética da hipnose está no hipnólogo, está no hipnotista, ele que vai dar o limite. A hipnose é uma ferramenta apenas. O Ricardo perguntou sobre adulto e criança, né? E realmente ele estava certo quando ele disse que é muito mais fácil hipnotizar uma criança, não porque ela pode imaginar mais, a gente também imagina bastante, a gente cria bastante também. Mas a criança tem essa barreira crítica muito mais baixa, né? Ela critica menos, ela está mais aberta. Legal? O Paulo Morim perguntou o que é transe, né? E a gente já falou bastante sobre isso, né? O que é esse transe? E, bom, eu acabei respondendo. Para mim, estar em transe é apenas você abrir uma janela que você nunca tinha aberto antes. Para mim, isso é estar em transe, uma janela de percepção. Então, como eu falei, hipnose é uma grande casa com muitas janelas e ela te ajuda a abrir janelas. Tá? Para mim, esse momento que eu abro uma janela que não está aberta agora, poderia ser um transe. Mas é uma pergunta muito legal. Eu não acredito que exista o estado, né? Estou em transe e não estou. Eu acho que transe é uma palavra que inventaram para tentar explicar alguma coisa de uma forma bem complicada, uma coisa muito simples, né? A hipnose é você aceitar uma sugestão no nível subconsciente. O que é transe, hein? Eu não estou em transe agora? Claro que estou. Este é um transe, quando eu falo com a câmera, estou bonitinho aqui, coloquei camisa nova, não é? Coloquei um gel no cabelo. Esse é o meu transe quando eu falo com vídeo. Quando eu falo com amigos, eu estou em outro transe, eu reajo diferente, eu falo diferente. Eu uso palavras que eu não usaria aqui nunca. Quando eu estou com a minha família, eu estou em outro transe, que é o transe do pai, do irmão, do amigo. Então, hipnose o que é? É sair de um transe e ir para o outro. Nós já estamos em transe, o tempo todo em transe. Como melhorar, né, a hipnose? A pergunta já foi respondida lá em cima. Treino é o único jeito. Como qualquer exercício, né? É igual ficar forte, tem que treinar. E concentração é a mesma coisa, hipnose é a mesma coisa. O Renan fez outra pergunta aqui. Como saber se a pessoa está fingindo? Vocês já viram algumas pistas, tá? Algumas pistas. O olho ficar branco quando você abre. Que mais? A máscara hipnótica. Mas sabe qual que para mim é a melhor forma de saber se a pessoa está fingindo? É você ver se ela está com vergonha. Porque quando a barreira crítica está baixa, a pessoa não critica, e não critica o próprio ato. Quando a pessoa começa a ficar envergonhada, olha para um lado meio diferente, e ela não está um pouco à vontade, tenha certeza que ela não está entregue, porque essa outra janela dela não foi totalmente aberta. Ela ainda está com a primeira janela aberta, a janela da pessoa que tem que se portar bem, que tem que cuidar do que fala, entendeu? Então, assim, parecer um pouco incomodada, envergonhada, é um grande indício que a pessoa está fingindo. E última, o Alexandre perguntou sobre hipnose conversacional. Alexandre, é uma jornada nova, tá? É você não usar o pre-talk como nós usamos, é você não usar as induções como nós usamos, é uma jornada nova. É só o jeito de falar, do que você faz. Eu vou te dar duas recomendações, tá? Primeiro, falando de... Bom, mais que duas. O Miguel Coco é um português que tem bastante coisa sobre hipnose conversacional. O James Tripp, T-R-I-P-P, James, J-A-M-S, T-R-I-P-P. Tem um monte de coisa sobre o que ele chama de hipnose sem transe. Ele é inglês, tudo dele está em inglês. E você acha um monte de coisa na internet no site hypnosiswithouttrance.com. Então, hipnosesemtranse.com ou apenas coloca no Google James Tripp, tem um monte de coisa. Uma outra coisa legal
que é a segunda que eu quero falar para vocês, sobre essa hipnose sem transe, é aprender um pouco sobre linguagens não verbais, tá? Eu acabei de ler um livro chamado Manual de Persuasão do FBI, está no meu Instagram, é um livro vermelho escrito em amarelo, muito legal. Ele fala sobre isso. Como que eu sei que a pessoa está gostando do que eu estou falando? Como que eu posso fazê-la ser meu amigo ou minha amiga? Que gesto que eu faço? É um toque? É um olhar? É a mudança de posição da cabeça? É quanto tempo eu ainda fico olhando para a pessoa? Existem várias formas de você ir entendendo a outra pessoa e moldando o comportamento de uma pessoa que você não conhece. O livro é genial e não deixa de ser uma hipnose não verbal. Tá? Então procure o James Tripp, procure o Miguel Coco, Coco se escreve C-O-C-C-O, português, um português, e também procure esse livro, Manual de Persuasão do FBI. E é isso, tem várias coisas legais sobre hipnose não verbal. O Paulo Amorim, ele estava, se não me engano, falem com o Paulo Amorim, agora mesmo ele estava usando a sala dele, tem uma sala aqui em São Paulo, para um rapaz dar um curso sobre isso, sobre microexpressões, linguagem não verbal. Eu devo fazer a próxima turma e vale muito a pena conhecer, né, essas outras formas de comunicação. Bom, missão cumprida, todas as perguntas respondidas. Se eu não respondi aqui, é porque elas foram respondidas lá em sala de aula. E é isso. A minha turma 10 foi um prazerzaço ter vocês lá. Lembrem-se que o curso é eterno, hein? Toda mudança de apostila vocês recebem. Sempre que tem vídeo novo no curso, material novo, vocês recebem, beleza? E entrem no site, hein? Onde tem o portal de vocês. Entrem, tem um monte de coisa legal. Grande abraço, até mais. Tchau!